Não posso Bom, então vamos começando aí, pessoal. Quem for chegando vai pegando o barco andando. Então, primeiramente, boa noite a todos que já chegaram. Então, na aula de hoje, o previsto aí é que a gente faça somente a devolutiva, né, das provas, dos trabalhos aí que vocês fizeram. E eu vou dar uma repassada aí explicando como que funciona, né, o sistema, como que vai ser fechada a nota lá. Que não é um, digamos assim, ó, esse sistema Unimestre, ele não, digamos assim, não depende tanto de mim, sabe? Assim, tipo, de eu fechar a nota e fazer a continha certa e tudo mais. Ele depende mais realmente de estar tudo, né, que vocês tenham feito todos os envios e no sistema esteja todas as notas ok lá. Digamos assim, todos os 6P que vocês enviaram, as notas estão lá, todas as atividades que a gente desenvolveu, as notas estão lá. Então, com as notas no sistema, ele vai fechar a média sozinho. Não depende de eu lançar a nota realmente no sistema. Eu só vou lá, vou colocar fechar diário e ele calcula a média. Então, digamos assim, eu até passei hoje meio que uma tarde inteira tentando mexer aí nesse sistema, mas eu não tenho como conferir a média final de vocês. Eu tinha feito até uma planilha que eu sempre faço, né? Então, até então no sistema ele não funcionava assim. Então, eu fiz uma planilha para tentar conferir, né, se a média ia ser calculada certa lá pela fórmula do sistema, mas eu não tenho como verificar isso. Então, vai ficar aí em cargo de vocês, né? Verificar se eu coloquei nota para vocês em todas as atividades, porque a hora que fechar o diário, eu não tenho como lançar outra nota depois de fechado o diário, né? Então, peço aí que vocês deem uma olhada lá se todas as notas vocês receberam, né? Nas atividades que vocês fizeram, né? Se não fez alguma atividade, já foi o prazo, não dá mais agora. Então, realmente, não vou aceitar mais as atividades aí atrasadas. Então, fechou o prazo de atividade atrasada, né? Então, quanto a isso, já foi. Se não enviou, não tem nota lá, é isso mesmo. Tá. Deixa eu só mudar aqui. Aqui. Ó, então, aqui eu coloquei já um conteúdo que a gente viu acho que é umas 3 aulas atrás já. Então, eu tinha esquecido de postar ele aí, que é lá do portal Saga. Na verdade, eu estava com problema no meu usuário, não estava conseguindo postar. Então, peço desculpas aí, mas está aqui o conteúdo aí. Então, caso vocês queiram, né, dar uma olhada no que a gente já viu, né, ficou alguma coisa assim, ó, pessoal. Então, todas as aulas aqui, a gente teve atividades, né? Então, todas essas atividades, ó, eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui, ó. O professor vem aqui e corrige essas atividades aí que vocês fizeram. Então, aqui no meu sistema, ó, se existisse alguma atividade que eu não corrigi, ele ia aparecer aqui, ó. Então, ó,
Só mostrando, né, que todas as atividades que vocês enviaram até a data de hoje foram corrigidas. Então, além disso, como o sistema ele exige que eu lance aqui uma nota, então eu tive que criar hoje essa atividade aqui, ó. Então, que foi relativa às apresentações. Então, se vocês olharem lá no nosso plano de aulas, ele tem lá na parte da média, deixa eu achar aqui, na parte aqui da média, deixa eu compartilhar. Aqui, ó. Na parte da média, aqui no cálculo da média, ó. Então, a gente tinha lá que nesse 0,3 aqui no 30% da nota foi então o trabalho escrito, que é esse T1, a apresentação, que foi o que eu inseri hoje ali, então não achem que eu estou dando nota de alguma coisa, é que eu tinha colocado na minha planilha para lançar a nota, mas o sistema ele não permite que eu lance direto a média. Eu tenho que lançar realmente todas as notas, né? Todas essas notas que eu estou especificando aqui, e aí com elas ele vai calcular direto, né? Então essa equação aqui, ela é padrão, então já é o institucional isso aqui, não tenho como mudar isso aqui. Então, a 30% da nota ficou o trabalho escrito, a apresentação que vocês fizeram. Se não fez a apresentação, não fez aquele trabalhinho lá, acho que na turma de vocês só um aluno fez o trabalhinho para repor a nota. Aquela atividade que a gente fez lá, que foi durante o período de aula, que eram 4 exercícios em dupla, né? Então, essa atividade também entra aqui no 30% e a lista de exercícios. Então, todas essas atividades, no final lá, elas valem 3 pontos. Aí, os 6P, então, todos os 6P, né? Todos eles, acho que deu um total de. Deixa eu só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 6P aqui, ó. Então, todos os 6Ps, eles entraram aqui nessa composição do 20% da nota. Aí, a prova, então, essa AV1 aqui, seria a nossa avaliação. Então, a prova, ela entra com 50%. Então, a nota que eu lancei hoje para a prova, ela vai entrar com 50% de peso. Se vocês forem olhar lá, então, a prova de vocês, eu coloquei ela valendo 5, né? Então, que é, na verdade, digamos assim, o valor final que vai ficar, né? Então, só que para lançar no sistema eu tenho que multiplicar por 2. Então eu calculei com base nesses valores que eu coloquei. Está aparecendo a prova para vocês, né? Ou não? Sim? Então você está aparecendo, beleza. Ó, então, esses valores aqui, então eu calculei a nota com base neles, multipliquei por 2 e daí a nota lá vai estar o dobro do que vocês tiraram. Então, se vocês querem saber quanto que vai somar lá no final, na média de vocês, é só dividir a nota que eu lancei para vocês no sistema por 2. Então, aí essa vai ser a nota que realmente vai ser usada aqui nessa composição da média final de vocês. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida em relação aí como que é feito o lançamento da nota, como que funciona? Professor, só uma dúvida. Aquele T1 seria o trabalho 1. Você falou que seria o trabalho escrito junto com a apresentação. Daí na nota você ia colocar a soma dos dois? Ou eles têm nota individual, trabalho e apresentação? Ó, o trabalho foi atribuída a mesma nota para todos os membros do grupo. A apresentação eu fiz a avaliação de forma individual. Aí, como que eu avaliei? Aqui, ó. Aí tem escrito aqui, ó. Então, eu avaliei de acordo com alguns tópicos, que era lá o controle do tempo, o material preparado e o domínio do conteúdo. Então, se preparar só leitura, só texto, enfim, vai depender aí da preparação do slide, vai depender da forma que ele apresentou.
mas essa nota de apresentação, que foi a que eu coloquei hoje no sistema lá, que deve ter aparecido para vocês, então essa nota é referente à apresentação. O trabalho, a mesma média foi para todos, do grupo, né? Beleza? É que para mim aqui no lugar do trabalho tá só um hífen. Eu verifiquei ali a nota, professor. Depois eu mando uma mensagem para você, Então, tem evidência é lá. isso aí, ó. Vocês têm que dar uma olhada aí no sistema. Se tiver, para mim tá aparecendo assim, ó. Eu corrigi todas as atividades que existiam aqui no sistema e lancei as notas que tinha lá para lançar. Então, se passou alguma coisa, daí vocês me avisam que eu corrijo, né? Vejo se tá ok a informação e corrijo aqui, porque quando eu fechar lá, eu não tenho como conferir a média. Esse que é o grande problema, sabe? Eu até reclamei já com o Rodrigo aí, reclamei com a TI, mas é assim mesmo que vai funcionar. Então, eu tenho que apertar lá para fechar o diário, e só que a hora que eu fecho o diário eu não consigo editar a nota de ninguém. Então, peço que vocês deem uma conferida se está tudo certo, e daí eu vou fechar a nota aí, ou amanhã cedo, ou hoje mesmo à noite, e daí se alguém tiver alguma coisa que não foi colocado de nota, então me avisa ainda hoje, né? Tem aí o período depois de eu terminar a resolução da prova, ou vai já olhando aí se tá tudo no sistema aí, mas vai funcionar assim, eu não tenho como ajustar depois, tá? Tá. Mais alguma dúvida aqui em relação à média aqui, como que calcula? Não? Tranquilo? Ô, professor, só para mim entender bem certinho, o AT1 ali da forma seria a soma da apresentação com o trabalho escrito? Apresentação, só a apresentação. Ah, sim, e daí o AT1 ali seria só o trabalho escrito. Ó, T1, trabalho escrito daqueles temas lá que a gente resolveu lá, que a gente passou, que eram de fluência, fadiga lá. Aí a apresentação é uma nota separada. Então, ó, trabalho escrito, mesma nota para Uhum. todos os integrantes do grupo. A apresentação, notas individuais. Atividade 1 é aquela que a gente resolveu no período de aula, eram 4 exercícios, vocês resolveram em duplas, e eu fiquei lá esperando, né, para responder as dúvidas de vocês. E aqui a lista de exercícios. Tudo isso aqui está descrito Beleza. acima. Uhum. Obrigado, professor. Beleza? Mais alguém? Não? Tá. Então, agora eu vou resolver com vocês a prova. Vou explicando como que eu fiz a nota. E aí vocês vão conferindo aí com o que vocês têm já em mãos, né? Que provavelmente fizeram aí na última semana. Deixa eu só achar onde é que eu mudo aqui a minha câmera de volta. No parar. Aqui. Então, vou para cá. Ó, então, vou abrir aqui a nossa provinha. Apareceu a minha folhinha em branco lá para vocês? Ó, então, questão número 1. Então, número 1, bem fácil. Tinha lá nos slides, tinha no livro. Não é uma questão bem tranquila mesmo dessa parte aí. Então, ó, faça um esquema e explique o que são forças axiais e qual a sua relação com tensões normais. Então, o que basicamente vocês tinham que fazer
na nossa letra A. Então, o que ele pede lá? Então, a primeira coisa, fazer um esquema. Então, vamos desenhar uma barra aqui, que é o exemplo mais fácil. Então, imaginando que a gente tem esta barra aqui, desenhei para vocês. Então, essa barra aqui, ela tem um eixo de simetria aqui, ó. Então, esse eixo aqui, então ele é chamado de eixo longitudinal. Então, sempre o eixo relacionado ao comprimento da peça é chamado de eixo longitudinal. Então, imaginando esta barra aqui. Se uma carga, ou seja, uma força for aplicada nessa barra aqui, e por coincidência essa força, ó, ela estiver aqui, ó, orientada com o eixo longitudinal da barra, então esta força aqui é chamada de uma força axial. Então, aí cabe a definição lá. Então, forças axiais são cargas aplicadas com orientação seguindo o eixo longitudinal da estrutura analisada. Então, isso aqui é uma força axial. Então, vou jogar aqui o Fzinho aqui, ó, que é o que está representado aí. Qual que é a relação entre uma força axial e uma tensão do tipo normal? Então, fazendo o mesmo desenho, só vou trocar a cor. Vou fazer aqui. Não analisa somente força, né? A gente não analisa somente a parte vetorial, a gente analisa a parte aí de tensões, né? Então, quando a força ela é distribuída em uma determinada superfície de um corpo sólido, né? Então, ela gera uma tensão. No caso, uma força axial, ela gera uma tensão do tipo normal. Então, a tensão ela vai estar distribuída ao longo aqui de toda a área, né, dessa seção aqui. Então, você vai ter que essa tensão aqui, então essa tensão aqui é a tensão gerada por uma força axial. Então, tensões normais são aquelas geradas por cargas axiais. Axiais. Então, a gente pode determinar o valor de uma tensão axial por tensão igual a força sobre área. Então, isso aqui, então, como que as duas se relacionam? Então, uma força axial gera uma tensão normal na estrutura. Então,
forças axiais geram tensões normais. Essa é a relação entre as duas. Então, você fez esse esqueminha aqui explicando isso, esse esqueminha explicando isto, e a equação recebia lá 0,5 já na nota. Você disse, por exemplo, então teve bastante gente lá que me falou que tensão é força. Tensão não é força, tensão é tensão, força é força, são coisas diferentes. Ó. Isso aqui é uma força, isso aqui é uma tensão. Ó, vocês podem ver que é uma coisa diferente. Força, tensão, não é a mesma coisa. Tá, letra B. Diferencio o que são tensões cisalhantes e tensões de esmagamento. Então, esse daqui, eu até deixei aberto aqui, ó, que a maioria copiou daqui. Cadê? Aqui. Então, ó, então, elas são tensões o quê? Geradas por forças de cisalhamento ou esforços cortantes, né, que tendem a dividir, né, a força cortante P pela área de seção transversal, que é esta equação aqui, ó. Então, tinha que ir lá desenhar esse esqueminha aqui, colocar a equação e falar que são tensões ali que são geradas, né, por forças de cisalhamento ou forças de corte. Aí, qual que é a diferença dela para uma carga de esmagamento? Então, as tensões de esmagamento, elas surgem na região de contato entre os elementos de ligação e as barras ou superfícies que estão sendo ligadas, né? Então, imaginando que esta barra aqui está sendo ligada por este pino aqui, então a gente pode calcular a tensão de esmagamento como sendo a carga P, então a carga P está relacionada com a carga que vai estar sendo aplicada nessa barra aqui, né? Então, a exemplo lá, aquele exercício 4 da prova mesmo, que a gente calculou as tensões de esmagamento, né? Então, a carga P seria a carga lá aplicada, né, na barra AB. E a área que se usa, então, é a área de impressão, né? Que aqui é a espessura vezes o diâmetro do elemento de ligação. Então, tinha que colocar isso aí, fazer os desenhos, colocar as equações e colocar qual que era a diferença. Então, tensão de cisalhamento, ela é aplicada, né, sobre os elementos de ligação. A tensão de esmagamento é o elemento de ligação que aplica, né, nas superfícies, né, que estão sendo ligadas por ele. Então, são coisas também diferentes. Então, isso era a resposta da questão 1, letra B. Beleza? Então, colocando isso, eu respondi da questão letra B, aí ganhava mais 0,5. Tá. Então, vou fazer aqui a 2. Ó, então, a questão número 2 lá, era mais fácil de cálculo, né? Não tinha nada de difícil, bem tranquilo também. Então, ó, determina a intensidade, direção, medida no sentido horário, anti-horário a partir do eixo X da força resultante das três forças que atuam sobre o anel A. Considere que F1 igual a 500 newtons e θ igual a 20 graus. Então, na última aula, lá, eu falei que era para vocês fazerem pelo método da decomposição, né? Então, como eu não coloquei no enunciado ali, eu não cobrei isso, né? Não cobrei que vocês fizessem exatamente como eu vou fazer aqui. Mas tinha que identificar pelo menos os ângulos, né? Então, o que aconteceu com a maioria de vocês? Eu já vou mostrar aqui. Só vou desenhar as forças aqui e já mostro.
Então, a primeira força, considerando aquela de 600 newtons lá. Então, aqui, 600 newtons. Esta força aqui foi aonde a maioria errou. Eu já vou mostrar onde que você, não é que errou, mas é que não estava completo. Então, como eu coloquei que vocês deviam fazer bem completinho, então eu descontei nota por vocês não demonstrarem qual ângulo estava sendo considerado. Então, ó, o que esperava de vocês? Então, tem as medidas. Primeira coisa, vamos pegar um ângulo de referência. Eu vou tomar esse ângulo aqui como meu ângulo de referência θ. Então, esse é meu ângulo de referência e essa força aqui eu vou chamar de FA. Então, a maioria de vocês, então, quando vocês forem olhar nas anotações da correção, se eu falar qualquer coisa relacionada com ângulo, então, provavelmente é esta notação aqui, ó, que vocês esqueceram de colocar. Então, se esqueceu de colocar isso daqui, eu já descontei nota lá. A força 1.500 newtons em um ângulo de 20 graus que está aqui, ó, 20 graus. Então, essa força aqui eu vou chamar de FB. E esta força aqui, 400 newtons. Aqui 30 graus. Então, essa aqui eu chamei de FB. E essa aqui eu chamei de FC. Então, para decompor as forças. Então, primeira coisa, no caso desta daqui, a gente tem que calcular o seno e o cosseno desse ângulo θ aqui. Então, o seno do ângulo θ é igual a cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de θ é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Decompondo a força de 600 newtons. Então, ó, FAX vai ser igual. Então, a X está aqui, ó. Então, ela vai ser 600 vezes o cosseno do ângulo θ. Então, o cosseno do ângulo θ, a gente determinou que era 4 sobre 5. FAY vai ser 600 vezes o seno. Então, seno 3 sobre 5. Então, decompomos a primeira força. Segunda força. Vamos decompor em relação a este ângulo de 20 graus ali, ó. Então, estamos vendo que todas as forças estão bem identificadas o que é o quê. Então, FBX igual a 500 vezes seno de 20. FBY igual a 500 vezes cosseno de 20. Aí, FCX igual a 400 vezes cosseno de 30. FCY 400 vezes o seno de 30. Beleza. Agora, calcular a força resultante, né? A gente já decompôs todas as forças, então a gente precisa, para calcular o módulo, né? Então, encontrar a força resultante em X, somando todos esses valores em X, força resultante em Y, somando todos esses valores. Então, quem errou no cálculo, o que aconteceu? Ó, a gente só tem uma força em X que é negativa. Então, quem errou no cálculo, errou nesse sinal aqui, ó, o menos 600 desse AX. As outras são positivas mesmo. Então, quem errou na conta, errou provavelmente aqui. Então, o FX, ele tem que dar um valor lá de 37,42 newtons. E o FRY dá um valor de 1029,40
85 newtons. Com base nesses valores aqui que eu calculei, eu dei uma tolerância aqui na variação aqui por conta dos arredondamentos que vocês podem ter feito aqui nessas contas aqui. Então, já dei uma tolerância, então não descontei nota por conta de um pouco de diferença aqui. Então, com esses dois valores aqui, a gente consegue calcular o valor da força resultante, né? Então, o módulo DFR vai ser igual a raiz DFRx ao quadrado mais DFRy ao quadrado. Isso daqui deu lá um valor de 1030,53 newtons. Aí, a última não, né? O último cálculo, né? Então, seria o ângulo. Então, vamos ver como que ficaria mais ou menos essa nossa força. Ó. Então, ela tem um valor bem grande em y, então ela seria, né, alguma coisa bem comprida aqui em y, então seria o FRY aqui. Seria uma coisa ó, bem curtinha em x, então negócio mais ou menos aqui. Então, FRx. Aí, a nossa força resultante, então, que a gente calculou ali um módulo de 1030, então ela seria mais ou menos seguindo uma orientação tipo essa aqui, ó. Então, essa seria a força resultante que a gente calculou. Agora, eu preciso saber, né, eu pedi para vocês calcularem também o ângulo, né? Então, vamos calcular este ângulo alfa aqui, ó. Então, o alfa, né, igual ao arco tangente de FRY sobre FRX. Fazendo esta continha aqui, ela dá um valor de 87,92 graus. Então, essa seria a orientação da força. Então, aqui fechou a resolução da nossa questão número 2. Próxima questão, questão número 3. A questão número 3 também era muito fácil. Ó, considerando a estrutura mostrada e o conjunto de forças aplicadas na mesma, desenhe o diagrama de corpo livre. Então, o que era para fazer? Desenhar o diagrama de corpo livre. Então, colocava lá, letra A. Primeira coisa que eu vou desenhar serão as reações de apoio. Então, o apoio do tipo A, lá no A, ele é um apoio do tipo rolete. Então, ele tem uma única reação associada a ele ao longo do eixo Y. O apoio do tipo B, então, o apoio do tipo B, ele tem aqui duas reações associadas a ele, uma em Y e uma em X. Então, primeira coisa, identificar os apoios, né? E as reações que eles causam, né, na estrutura. Tá. Próxima coisa, vamos colocar as forças. Então, aqui 35, aqui 50 kilonewtons, aqui 2,5 e aqui 25 e aqui no meio 10 quilômetros. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Beleza.
Então, identificadas as forças, todas as forças atuantes na estrutura, o que falta fazer para o diagrama de corpo livre ficar completo? Colocar as distâncias, né? Então, o diagrama de corpo livre também exige que sejam colocadas as distâncias aí. Então, vou jogar essa distância aqui, 2,4, essa aqui, 1,8, 2,4, 1,8 e aqui 1,8, tudo em metros. Beleza. Então, aqui já ganhou 0,2. Se, né, por algum motivo vocês colocaram esta força errada, todo o exercício de vocês eu poderia considerar ele como errado. Por quê? Se essa reação aqui estaria em x, que vários colocaram, por isso estou explicando. Então, se colocada no outro sentido aqui, então, na verdade, tá errado a aplicação das equações da estática, quando vocês forem calcular, então, vai dar errado. E alguns colocaram e daí copiaram o resto da resolução do exercício, e daí surgia lá o AY e o AX, por coincidência, dava zero no final. Então, e era simplesmente porque saiu da cabeça de alguém e colocou lá, então está errado. Então, algumas anotações, eu não dei zero para todo mundo que fez isso, já justifico, mas se for reclamar, né, por algum motivo dessa questão aí, eu vou analisar bem o caso aí e ver se não vou dar zero de volta. Então, se colocasse no outro sentido, toda a aplicação das equações da estática, ela seria diferente, então a resolução da letra C, especificamente, estaria completamente errada de qualquer forma, né? Não tem justificativa, não tem como resolver se o diagrama de corpo livre for feito errado. Então, letra B. Letra B, eu falei para vocês encontrarem o sistema equivalente. O sistema equivalente corresponde a uma força resultante, momento em relação a um ponto e a orientação dessa força resultante, ou seja, o ângulo desta força. Então, na questão 3, letra B, então a gente calculava a força resultante em X. Então, nesse exercício só temos uma força em X aqui, ó. Seria essa de 10 kN, negativa. Força resultante em Y, aí somaria menos 35, menos 50, menos 2,5, menos 25, que deve dar menos 112,5 kN. Aí encontrar o módulo disso aqui, então faz os 2 ao quadrado, tira a raiz, módulo da força resultante, dá um valor de 112,94 kN. Ó, mas a gente desconhece a orientação dela. Então, como que vai ser? Ó? Então, ela tem menos 10 kN aqui em X e menos 112 lá em Y. Então, ela vai ter alguma coisa tipo assim, ó. Ela vai ser alguma coisa assim. O ângulo que a gente vai medir é esse ângulo que eu vou chamar aqui de θ. Então, θ igual a arco tangente de FRY sobre FRX, que dá um valor de 84,92. 84,92 graus. Então, módulo da força resultante, valor do ângulo, né, que dita a orientação dela. Agora falta um momento em relação a um ponto. Ali eu pedi um momento em relação a B. Então, o que eu vou fazer? Momento em B igual
Aí não pode esquecer que no sentido anti-horário era positivo, tinha que identificar, a maioria não identificou, mas eu não descontei nota por conta disso. Então, fazendo esse somatório de momentos aqui, ele dá um valor lá de 210 kN vezes metro. Então, fazendo isso aqui, né, fazendo todas essas três informações aqui, ganhava 0,4. Fazendo esse diagrama de corpo livre aqui, ganhava 0,2. E fazendo a letra C, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a letra C, que é onde eu falei para vocês que se tivesse desenhado errado o nosso diagrama de corpo livre, ia dar errado também a letra C obrigatoriamente. Então, na letra C era só fazer lá somatório de momentos em algum ponto, né? Então, por conta do apoio B, ele ter duas reações, né? Então, lá tem duas reações. Então, ele é o melhor ponto para a gente calcular o somatório de momentos. Então, como eu expliquei já nas aulas, né? Então, o ponto onde a gente tem mais forças é sempre o melhor ponto para a gente começar aqui aplicando o somatório dos momentos. Então, aplicando isso daqui, vocês iam tirar lá que o meu AY, né, primeira reação de apoio, ia ser igual a 50 kN. Fazendo somatório de forças em Y igual a zero. Ia tirar que o BY igual a 62,5 kN. Fazendo somatório de forças em X igual a zero. E ia tirar lá que o BX igual a 10 kN. Então, calculando, né, obviamente, aplicando aqui bem certinho todos os passos, ia conseguir aqui mais 0,4, fechando um ponto dessa questão. Última questão, questão número 4. A mais trabalhosa, mas também não era difícil. Só tinha que tomar alguns cuidados. Então, primeira coisa que eu pedi lá no exercício, desenhar o diagrama de corpo livre. Então, mesma coisa que eu pedi no número 3. Então, pegava a estrutura, fazia o esboço dela sem os apoios, desenha as reações. Então, aqui a Y, aqui a X, aqui CY e aqui CX. E, fora isso, a carga que já estava passada lá no exercício, que era de 40 kN. Está pronto o diagrama de corpo livre? Ainda não, tem que colocar as medidas. Então, coloca as medidas lá. Vou colocar 0,9 metros. E essa altura aqui, 0,7 metros. Pronto. Se fizesse esse desenho aqui, já garantia lá na nota de vocês 0,2. Se faltou uma força, se não colocou as medidas, estava errado, eu descontei 0,1, ganhou metade. Então, aqui é a minha letra A do exercício. Ó, letra B. Determine as tensões normais na barra A, B e BC utilizando o método das seções. Então, eu especifiquei, utilize o método das seções. O que exigia de vocês calcular, né, pelo método das seções? Ó, primeira coisa, por que a gente aplica o método das seções? Então, como eu expliquei para vocês, quando a estrutura é estaticamente indeterminada, ou seja, você tem mais reações do que equações da estática para calcular as forças. Ó, aqui a gente tem quantas reações? 1, 2, 3, 4. Quantas equações da estática a gente tem para uma estrutura em duas dimensões? 3. Então, 4 é maior do que 3, então a estrutura é estaticamente indeterminada. Só voltando lá no exercício assim, ó,
Ó, aqui temos uma, duas, três reações. Três reações, três equações da estática. Então, nesse exercício, ele é estaticamente determinado. Então, estaticamente determinado, o número de reações é maior do que o número de equações da estática, por isso a gente tem que aplicar métodos como o método das seções para calcular as reações de apoio. Tá, então, aí tinha que colocar lá, determinar as reações de apoio. Aí começa com o quê? Somatório dos momentos em algum ponto. Nesse caso aqui, eu coloquei como ponto A, porque tanto faz, ó, aqui tem duas, aqui tem duas, ou em A ou em C, vai tirar uma das reações. Então, colocar somatório de momentos em A igual a zero. Então, aplicando isso daqui, vocês iam tirar lá que o Cx igual a 51,43 kN. Aplicando somatório de forças em Y igual a zero. Aí ia chegar a uma inconsistência ali, que a Y mais CY igual a 40. Isso aqui eu vou chamar de 1 porque a gente usa depois. E daí aplicar lá a somatória de forças em x igual a zero. E ia ter também outra inconsistência, lá, Cx mais AX igual a zero. Então, ó, a gente chegou num ponto que a gente tem uma, duas, três, quatro incógnitas e duas equações. Não seria viável resolver desta forma aqui. Então, aí o que vocês deviam fazer lá para mim? Então, aplicando o método das seções para a B. Então, eu ensinei vocês a escolher a B. Então, lembrando que aqui é o meu ponto B, então quando eu me refiro a B, eu estou me referindo a essa parte aqui. Tá, o que a maioria de vocês não fez? Não desenhou isso daqui, o diagrama de corpo livre da seção AB. Tinha que desenhar o diagrama de corpo livre. E eu avisei vocês quando eu entrei aí na aula passada, né, no dia da prova, coloquei para vocês que devia ser feita esse diagrama do corpo livre aqui e também para se aplicar aí o método das seções, você tem que saber qual que é a seção que você está considerando e qual que é o diagrama de corpo livre desta seção em específico. Então, CX aqui, CY e a carga de 40 kN. Beleza, ó. Então, se não desenhou isso daqui, já não resolveu pelo método das seções, eu já não considero lá metade do serviço, né? Que seria calcular as forças, né? Se não calculou pelo método das seções, não fez esse desenho aqui, não calculou pelo método das seções. Calculou fazendo cópia lá do caderno, cópia do exercício, você não entendeu que tinha que fazer isso aqui. Então, isso daqui, né, é aplicar o método das seções. Então, desenhamos, né, uma parte, né, então consideramos uma seção, né, então basicamente a gente ignorou, entre aspas, a parte de cima lá e desenhamos só a seção AB aqui embaixo. Então, agora a gente aplica as equações da estática aqui e a gente vai tirar algumas informações que vão ajudar a resolver o exercício. Então, aplica somatório dos momentos em C igual a zero, em C porque é onde a gente tem mais forças, ó. Aqui tem 3, aqui tem 2. Aí, aplicando somatório dos momentos em C, a gente vai tirar que o AY vai ser igual a zero. Ó, então, se a gente tem esse valor de AY igual a zero, então a gente vai jogar ele, vai substituir em 1, que é essa equação aqui, ó. Substituindo aqui em 1,
né, eu vou tirar que o meu CY ele vai ser então igual a 40 kN. Beleza. Agora, eu continuando aqui no método das seções, eu aplico o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y. Então, só deixa eu achar aqui. Somatório de forças em X. Aí eu vou tirar aqui o AX mais o CX é igual a zero. Não é isso aqui. Calma aí. Já me acho. Somatório número aqui. Tá. Então, apliquei aqui somatório de forças em Y, a Y igual a zero. Agora, o CX não é igual a zero, eu vou tirar ele, tirei ele já aqui, ó. Ah, tá certo. Não, na verdade, só tinha me perdido aqui. Então, o CX, aí eu substituo aqui, ó. Então, substitui aqui o valor de CX, e eu vou tirar que o meu AX também vai ser igual a 51,43 kN. Então, com o sinal trocado, indicando que esta força aqui, ela está, na verdade, no outro sentido lá. Então, o CX está aqui. Beleza. Então, encontramos todas as reações de apoio. Agora é a parte de calcular as tensões normais. Então, só passando todas as forças aqui de volta. Tá? Então, o AY vai ser igual a zero, o AX vai ser igual a 51,43 kN. Aqui o meu CX, não, vou colocar no mesmo lado, CY igual a 40 kN, CX igual a 51,43 kN. Como a gente tem componentes em X e Y, então a gente pode tirar um módulo dessa C resultante aqui, fazendo lá o Pitágoras. Né? Então ele vai dar um valor ali de 65,15 kN. Então, se chegou até a essa resposta aqui, ó, né, pelo método das seções, ia receber lá já 0,4 de nota. Aí o próximo passo seria o cálculo das tensões em AB. Então, ia ter que calcular lá a força que existe na barra B, dividido pela área da barra AB. Então, isso dava 51,43, 10 a terceira, divididos por 7 vezes 10 a menos 4. Dava lá 73,47 megapascal. Então, primeira resposta aqui. Tensão na barra BC, então vai ser a força BC, o que é esta força aqui, divididos pela área da barra BC, então ia ser lá 65,15 vezes 10 a terceira, dividido por 3,14 vezes 10 a menos 4. Dava lá 207,38 MPa. Então, aqui, fazendo essas duas contas e as duas estando certas, recebia lá mais 0,4. Então, com esses valores, aí eu pedi para vocês na letra C lá, considerando que a tensão limite para as barras AB e BC é de 250 megapascal, com base nos valores calculados, a qual conclusão podemos chegar? Então,
Eu fiz com vocês alguns exemplos, né? Então, aqui, ó, menor do que 250. Aqui também menor do que 250, portanto, né? Ok lá. Então, vocês deviam escrever lá uma respostinha, né? Então, de acordo com os valores calculados, alguns colocaram só isso aqui, eu também considerei, porque foi a forma que eu resolvi. Então, tá ok. Então, fazendo então essa resposta que eu coloquei aqui, ó, em azul, ganhava lá mais 0,2 de nota. Letra D. Então, aqui a letra C, e aqui a letra B, e aqui a letra B também. Então, letra D. Calcule a tensão de cisalhamento média no pino A, considerando que o mesmo apresenta um diâmetro igual a 14 milímetros. Beleza. Então, pino em A está representado ali no desenho ao lado da estrutura. Então, o que a gente vai calcular? Tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento é igual a carga P sobre A. Então, nesse caso em específico, a gente tem aquela situação de que você tem duas regiões, né, onde você está aplicando cisalhamento. Então, por conta disso, aqui fica 2A. Então, quem errou nessa parte provavelmente esqueceu de jogar esse 2A ali embaixo. Aí, a força que a gente está se referindo, nesse exercício, a gente identificou ela como força AB, então, por 2 vezes a área do pino. Então, essa conta aqui, deixa eu achar aqui no meu formuláriozinho, onde seria lá o 51,43 que a gente calculou, vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes 1,54 vezes 10 menos 4. Dava lá 167,05 megapascal. Então, se resolvesse essa continha aqui, né? Então, só tinha isso daqui de diferente, ia receber lá mais 0,3. Aí, letra D, letra E. A tensão de esmagamento causada por ele na barra AB e no apoio posicionado em A. Então, eu quero saber a tensão de esmagamento em AB, então na barra B, né? Então vai ser lá a força AB vezes a espessura vezes o diâmetro desse pino ali. Então, ele dá um valor lá de 104,96 MPa. Então, essa é a tensão de esmagamento gerada pelo pino na barra AB. Agora, a tensão de esmagamento no suporte, vou colocar como sup, então vai ser a mesma força AB dividido lá por 2 vezes a espessura vezes o diâmetro. Então, a espessura nesse caso lá, então, no caso da barra, olhando lá no exercício lá, então, no caso da barra, a espessura é 35, né? No caso do suporte, a espessura é 25. Então, vai mudar aqui, ó. Então, no primeiro caso é 35, no segundo caso é 25, e a gente tem esse 2 por conta da configuração do suporte ali. Então, ia ficar, eu vou passar o resultado aqui. Então, ele dá 73,47 MPa. Isso aqui, ignora. 73,47. E, por último, lá, na letra F, só
Colocando aqui, então, resolvendo esta letra E, então ganhava lá mais 0,3. Na letra F, o que eu pedi? Ó? Levando em conta que o material do pino apresenta uma tensão de cisalhamento limite de 320 megapascal, a que conclusão podemos chegar? Então, eu coloquei aqui no final justamente para se confundir entre esta tensão aqui ou esta daqui. Porém, ó, tensão de cisalhamento não tem confusão, né? O símbolo dela é diferente, ó. Então, eu estou me referindo à letra D. Então, eu ia olhar lá o 320, o valor que eu calculei deu 167, então o valor, ó, 167,05 MPa é menor do que os 320 MPa, portanto a estrutura está ok, né? Tá? Vai suportar ao esforço. Então, fazendo alguma coisa nesse sentido aqui, escrevendo um textinho, então, resolvido, e essa parte aqui ganhava lá mais 0,2, fechando os dois pontos dessa questão número 4. Dúvidas em relação aí à resolução? Alguma coisa? Professor, Não? alô? Você está me ouvindo? Professor, Pode falar. só uma perguntinha. Na número 2, calcular o ângulo seria demonstrar qual que seria o sentido, né? Calcular o ângulo seria calcular o ângulo. Seria este cálculo aqui, ó. Uhum. Tá. É que você tinha falado que estava faltando o sentido no número 2. É que, Isso meu... aqui. Então, seria Calculou? então, o ângulo, né? Isso. Tá. É isso mesmo. Ok, obrigado. Esse daqui ele valia 0,3. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, beleza. Deixa eu só mudar para cá. Bom, então, da prova foi mais ou menos isso ali. Então, não era difícil. Ó, vocês vejam que eu comecei ela, era umas 8 horas, né? Então, aí, ó, cerca de 40 minutos para resolver a prova. Então, não estava difícil, não. O prazo que foi dado foi bem maior do que, né, eu normalmente dou. Passei aí a informação para representante da turma com antecedência de que a prova seria em primeira e segunda chamada. Já deixei disponível durante o dia todo para quem trabalhava em turno poder resolver no horário que ficasse melhor. Então, tentei aí fazer da melhor forma que eu consegui para atender as necessidades de todos. Então, aqui só a última coisa que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui a planilha com as notas, porém, assim, ó, pessoal, essa planilha aqui, na verdade, eu tinha feito para conferir, né, a média final de vocês. Então, a equação lá do sistema, ela é igual eu coloquei aqui, ó. Então, ela tem esse mesmo jeitão aqui, ela vai fazer dessa forma aqui. Então, aqui vocês conseguem ver mais ou menos como que vai ficar a média de vocês com o que eu tenho lá. Eu acho que praticamente ninguém aí ficou abaixo da média. Tá bem tranquilo. Somente quem realmente não fez nenhuma atividade ou faltou alguma coisa. Mas enfim, não tem nenhuma média assim preocupante aí, tá todo mundo com a média boa. Então podem ficar tranquilos. Só peço realmente que vocês façam uma conferência lá
no Unimestre, né? Então, todas as atividades estão, se estiverem ok, né? Então, quem me mandou por e-mail, eu já dei um retorno por e-mail lá, se eu coloquei a nota no sistema. Então, hoje à tarde eu já trabalhei em cima das atividades enviadas por e-mail. Então, quem não enviou até, né, hoje, não adianta enviar, né? Então, já fechou aí o prazo para vocês enviarem a atividade atrasada. E então peço novamente que vocês deem uma conferida lá nas notas de vocês. Então tá aparecendo aqui para mim que tá tudo fechado, né? Eu já atribuí nota para tudo, então fica aí realmente na responsabilidade de vocês dar uma olhada ali se está tudo certo, se todas as atividades que vocês enviaram elas estão com notas, né? Então para mim aqui todas as atividades todas estão com nota, né? Então aqui, se alguém tivesse sem nota, ele ia aparecer tipo dois, enfim, qual o número de alunos aí que tivesse sem nota para mim aqui, ó. Então tá tudo zerado para mim aqui. Então lembrando também que essa apresentação aqui é referente à apresentação do seminário lá, coloquei a nota aqui para jogar justamente no outro sistema lá que vai calcular a média de vocês. Beleza? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei? Chegou atrasado e não sabe do que a gente estava falando? O que tá tranquilo? Já deram? Quem que tinha falado lá que estava sem uma atividade no sistema aí, se quiser me mandar mensagem, eu peço que me mandem por mensagem, que daí eu já vou conferindo e colocando a nota já no sistema lá. Beleza? Ó, então, por hoje seria isso aí. Eu vou colocar na aula de hoje, então, presença para todos. Então, a partir da próxima aula, eu começo a fazer a chamada normal daí. Então, na próxima aula já temos aí o início do segundo bimestre, né? Então, eu vou começar com a parte de... Vou passar um pouco ali a respeito do coeficiente de segurança, que é uma parte importante, né, de cálculo. Eu vi que vocês já trabalharam com isso, né, no seminário, mas eu sempre passo como calcular, como que aplica exercício e sobre cargas axiais. Então, a gente viu a parte de tensões, agora a gente vai ver a parte de coeficientes e deformações, tá? Então, confiram lá, qualquer coisa que vocês achem de errado, podem me mandar mensagem que eu regulo justo